dia, boa tarde, boa noite. Depende muito da você mais sino. Está no ar a 8ª edição do meu Bahia. Como digo sempre, saúde, amor e paz, porque o resto a gente corre atrás. Galera tricolor, na noite de ontem, o Bahia venceu o Flamengo de 3-0. Uma goleada. Uma goleada onde o Bahia, a primeira goleada que o Bahia, depois que o Bahia ter tomado 2 goleadas, que a gente não esquece isso, que foi no Campeonato Baiano, mas é a primeira goleada do Bahia na Arena Fonte Nova. 3-0 e num time do Flamengo. Então o Bahia está tendo uma evolução muito boa. O seu Cristóvão Borges está de parabéns, apesar de algumas críticas, mas ele está de parabéns, está ganhando, é isso que importa. E está convencendo. Por quê? Porque está jogando com 3 volantes, os 3 volantes estão dando certo. O Rafael Miranda e o Helder. O Helder foi um dos principais jogadores ontem, era o que mais aparecia, era o mais que chutava, era o que dava passe, era o que roubava a bola. Foi um dos principais jogadores de ontem. A marcação foi coesa, a marcação foi firme e o Flamengo foi anulado no meio de campo. O Flamengo foi anulado no meio de campo. O Bahia conseguiu esses 3 pontos, não por facilitação de juiz, não porque o outro time jogou mal, não. O Bahia conseguiu esses 3 pontos porque jogou com raça, determinação, que era tudo isso que o torcedor cobrava. Não tem condições de contratar? Tudo bem, nós entendemos isso. Mas também não podemos contratar também jogadores sem nenhuma expressão, sem nenhuma identificação com a camisa do Bahia. Os jogadores que estão aí hoje estão com raça. Você vê na comemoração que os bancos de reserva vai, o Souza no banco de reserva vibrando, o Obina, todo mundo vibrando, todo mundo torcendo pelo Bahia. Isso que é importante. Demos uma virada. O gigante, enfim, está prestes para acordar de vez e sair desse passado horrível que nós tivemos. Vamos ver aí o destaque da imprensa com relação ao jogo do Bahia e Flamengo. Bahia 3, Flamengo 0. Roda. Alô, galera, é o seguinte. Anotou a placa? Bahia atropela o Flamengo na Arena Fonte Nova e chega ao G4 do Brasileirão 2013. Esse foi o destaque da Globo.com. Já o Sempre Bahia destaca: Brasileirão 2013, Bahia mete 3 no Flamengo e entra no G4. USC Bahia: Novo Bahia humilha Cariocas e pula para a segunda. Com a atuação de arrepiar a nação na Fonte Nova, o esquadrão ganha mais uma e entra no G4. O All Sport destaca: Bahia vence o Flamengo, assume a segunda colocação e empurra a rival para a zona de rebaixamento. Aí você viu o destaque da imprensa que fala fala da boa marcação, que fala que o Bahia empurrou o Flamengo para o Z4, né, que é a zona de rebaixamento, e também fala dos gols e dos jogadores do Bahia que estão muito unidos, muito alegres e jogando futebol, não vamos dizer assim um futebol de excelência, mas um futebol que está dando gosto a assistir o jogo do Bahia, com virada de bola, com jogadas, com bandicuias, com tabacada, isso sem momento nenhum menosprezar o adversário. Então o Bahia é um Bahia diferente. Então a imprensa está destacando isso. A imprensa do Sul lá vai destacar o gol que não era para ser gol, que foi impedimento. Mas vou te dizer, imprensa do Sul, se alguém aí me assiste, com certeza me assiste. O Bahia foi tantas vezes roubado contra o Grêmio e contra o próprio Flamengo, aqui em plena Pituaçu, onde o jogador Ibson puxou, o jogador Galhardo puxa o Avni pela camisa, pênalti dentro da área, o juiz não deu. E infelizmente, quando é com a gente,
passa-se em branco. Quando é com vocês fazem uma tempestade grande. Vamos ver aí como foi que jogou o Bahia contra o time do Flamengo. Essa vitória maravilhosa. Roda. Somos da turma tricolor. Vamos ver como jogou o Bahia contra o time do Flamengo. Aí vocês estão vendo como jogou o Bahia. Jogou o Bahia com Marcelo Lomba, Tite e o Donato. O Lucas Fonseca estava sendo pretendido para jogar, mas o Donato, ele gostou do futebol, da marcação do Donato, e colocou o Rafael Donato. O Raul, o Madison e os 3 volantes, que foram essenciais na vitória de ontem. O Rafael Miranda, o Fael e o Helder, que foi um dos destaques do jogo. Na frente, o Marquinhos Gabriel fazendo o trio de atacante com meio atacante com pivô. Então, o meio atacante é o Marquinhos Gabriel, o Alisson é o atacante, foi o atacante, e o centroavante pivô, que faz muito bem, que é o Fernandão. Esse foi o time que jogou contra o Flamengo. Um time muito bom, a marcação muito boa. Claro que alguns jogadores com algumas limitações, mas nós não vamos ver isso agora. Nós vamos esperar que o seu Cristóvão Borges dê uma melhorada, como está dando. O Matos está evoluindo um pouquinho, não sei se é porque já tem uma reserva nas costas dele. O colombiano está aí, ainda não estreou. O Raul está se mostrando porque foi lateral esquerdo o melhor do Campeonato Baiano. E o time do Bahia está em evolução. E o Tite, o Rafael Donato, a marcação foi muito boa, apesar de não gostar muito do Rafael Donato, mas eu prefiro muito mais o Lucas Fonseca, que eu acho mais zagueiro que ele. Não estou plagiando o que disse o comentarista da Globo, mas eu também, como eu vejo um pouco de futebol, acho que o Lucas Fonseca mais centrado, mais técnico do que o Rafael Donato. Mas ele gostou do Rafael Donato. O Rafael Donato jogou, não tomou gol e foi muito importante. E nosso goleiro, não podemos esquecer do goleiro, que às vezes falaram um pouco do jogo, só quando é exigido muito. O Marcelo Lomba fez a defesa no chute de Marcelo Moreno, de cara para ele tirou, deu o desvio que bateu na trave e voltou para ele. Esse foi o jogo, onde o Bahia foi 100% superior ao Flamengo em campo. Então, sem mais delongas, vamos ver os melhores momentos de Bahia 3, Flamengo 0. Roda. Adrian, de cabeça, chamou o Tite, tira dali. Escanteio para o Bahia, Tite vai para a boca do gol, Donato também, levantamento fechado, toque, Felipe! Sensacional a defesa do Felipe! Na primeira ele titubeou na saída, você vai ver. E aí vem o toque do Fernandão, trabalha na direita com o Madison, e vem cruzamento, Fernandão girou, bateu, jogou à direita do gol. Jogadores do Bahia querem um desvio. Além do Heber Roberto Lopes, tem bandeirinha e assistente de linha de fundo. Daí, Helder, bateu pro gol, Felipe soltou, Fernandão! Gol do Bahia! Fernandão, número 9! Chute do Helder, bateu roupa ao Felipe, de novo, Helder, batida de roupa, Fernandão de pé direito. Vai mostrar a grande quarta-feira para você. Olha o Fernandão subindo, tocando, Felipe, a bola vai pela linha de fundo. Fernandão ganhou do João Paulo, ficou pequenininho marcando o Fernandão.
E o Felipe teve para cobrança, talvez o último lance do primeiro tempo. Tite na primeira trave, levantamento, Tite subiu, Felipe soltou, bola ficou no meio, o Alisson bateu! O assistente está parado, Luiz. Desde o início da jogada, o assistente está parado. Desde o início. Pegou bonito, botou na gaveta, mas o assistente estava com o instrumento indicando irregularidade no lance do Bahia. E o Alisson está comemorando até agora, está agradecendo aos céus. O Alisson, não valeu! Valeu! Então é gol do Bahia! O Alisson! Número 11! A confusão continua e a gente vai ver o gol. Vem o Bahia de novo, bola pro Alisson, na direita, clareou, pé direito, Felipe, espalma, a bola voltou no Fernandão, tirou uma, não tirou o Gonzalez. Gabriel faz o levantamento, a bola passou, Lomba, esperto para fazer a defesa. Em um desvio, foi passando, e o Marcelo, muito distância, não partiu para a bola, levantamento, o Donato tocou de cabeça, poderia estar com a bandeira levantada, não sei o que vai acontecer, não me pergunte, é o Arnaldo que responde. Impedido, você vai ver no momento da cobrança, aqui na minha direção, ele está na frente, veja na repetição, está com o tronco na frente, o bandeira espera, ele vai cabecear. Elias para Fernando, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, bola sobrou para o Marcelo Moreno, na trave, Lomba fica com ela. Marcelo Moreno, toca na trave, vira o jogo lá na esquerda, Raul vai na dividida, botou na frente, bateu cruzada, a bola sobrou para o Marquinhos. E a vitória vira goleada do Bahia. Marquinhos Gabriel, 10 às costas. Aí você viu os melhores momentos da goleada do Bahia sobre o Flamengo. E agora nós vamos ver aqui a estatística do jogo, que é mais uma novidade do Jornal do Bahia. Claro que é junto com o Globo.com, o Globoesporte.com. Veja aí a estatística do jogo. Roda. Vocês estão vendo aí a estatística do jogo entre Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova nessa quarta-feira às 21h50. É uma novidade, mais uma novidade do Jornal Meu Bahia para vocês. Vocês encontrarão essa estatística na Globo.com, www.globoesporte.globo.com. Valeu? As estatísticas dizem isso, dizem o seguinte: houveram 25 o Bahia fez 25 faltas e o Flamengo 12. Passes errados, 25 do Bahia contra 33 do Flamengo. Assistência, o Bahia fez uma assistência e o Flamengo não fez nenhuma. Defesas difíceis, para você ver como foi o jogo. O Marcelo Moreno fez uma naquele chute do Marcelo Moreno e o Felipe realmente foi milagreiro, fez 3 defesas difíceis. Impedimentos, houve um impedimento para cada time. Nas bolas roubadas, você vê a evolução que o Bahia está tendo. Foram 10 bolas roubadas do Bahia contra 4 do Flamengo. Isso não acontecia há muito tempo. Os gols foram todos dentro da área. Os 3 gols de Fernandão, Alisson e Marquinhos Gabriel foram dentro da grande área. E aqui o mais interessante de todos: o Bahia teve 17 finalizações contra apenas 5 do Flamengo. Essa foi a estatística do jogo entre que o Bahia venceu o Flamengo de 3-0.
Então, depois de você ver a estatística e os melhores momentos, vimos que o Bahia foi melhor em número, gênero e grau. Total, o Bahia foi completamente total. Do goleiro ao centroavante, todo mundo participou, todo mundo teve uma função específica no campo e essa função foi usada. Marcelo Lomba defendeu, a zaga marcou, os volantes foram muito bem na marcação, o meio de campo criou e os atacantes fizeram gols. Então foi um dia onde o Bahia jogou tudo que tinha que jogar e se continuar nesse ritmo aí, o Bahia vai muito longe. Esperamos muito isso. Agora, depois de tudo isso, vamos ver como foi que ficou a tabela, sabendo que o Bahia tem um jogo a mais e que ainda tem hoje o Botafogo, que vai jogar contra o Vitória e pode passar do Bahia. É o único time que pode passar do Bahia, é o Botafogo, porque tem 17 pontos. Então, roda a tabela. Roda. Somos da turma fria. O primeiro é o Curitiba com 20 pontos. O segundo é o Bahia com 19 pontos. O terceiro é o Cruzeiro com 18 pontos. O quarto é o Internacional com 18 pontos. O quinto é o Botafogo, que é o único que pode passar o Bahia nessa rodada, com 17 pontos. O sexto é o Vitória com 15 pontos, que enfrenta o Botafogo. O sétimo é o Grêmio com 15 pontos. O oitavo é o Corinthians com 14 pontos. E o nono é o Vasco com 13 pontos. 10º colocado, Atlético Paranaense, também com 13 pontos. O 11º é o Fluminense com 12 pontos. O 12º é o Santos, também com 12 pontos. Em 13º é o Goiás, que tem 12 pontos. Só que o Goiás joga contra o Vasco e pode passar, e pode subir um pouco na tabela. O 14º é o Criciúma com 11 pontos. O 15º é a Ponte Preta com 10 pontos. O 16º é o Atlético Mineiro com 10 pontos. E a zona de rebaixamento. 17º o Flamengo, que perdeu para o Bahia. O 18º é o São Paulo. O 19º é a Portuguesa. E o 20º, com 7 pontos, é o Náutico. Aí você viu a tabela do campeonato, onde o Bahia é o segundo colocado, com 19 pontos. E diz, só quem pode passar o Bahia é o Botafogo, que o Botafogo tem 17, pode chegar a 20, e o Bahia pode cair para terceiro colocado. Se eu vou torcer por vice hoje, infelizmente, a gente vai ser terceiro colocado. E lembrando, o Bahia não vai jogar no domingo, nem no domingo, nem no sábado, que começa a 11ª rodada. O Bahia já fez a sua parte da 11ª rodada, e é só aguardar e secar para que alguns times não ganhem empate para não passar do Bahia, para o Bahia não cair. Mas eu acredito que aí o Bahia não chega. O máximo que o Bahia pode ficar depois dessa primeira rodada é em 5º ou 6º colocado. Eu acho que só isso. E olhe lá. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do meu Bahia. Um abraço para toda a galera da minha fanpage aí, as pessoas que me curtem aí. São 6.553 pessoas na minha fanpage. Então, um beijo no coração de todos. Um abraço para toda a minha torcida tricolor que me assiste. Fiquem com Deus e fui!